Espírito Santo tem fogo para o Brasil. Aleluia! Glória a Deus. Você pode tomar o seu assento. Cadê os guerreiros da fé? Quantos estão em marcha? Aleluia, glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Eu queria que todos, sem exceção, abrissem suas Bíblias comigo no Evangelho de João, no capítulo de número 5. Eu peço aos amados irmãos que estão se destinando ao bebedouro, por favor, sejam rápidos. Eu quero todo mundo aqui para a gente poder ler a palavra, ministrar a palavra de Deus. Faça o possível para não estar passeando aí atrás. Amém? Eu quero que algum obreiro aí com voz de autoridade bote moral aí atrás, não deixe ninguém conversando. Quero ninguém escorado nas paredes, ninguém em pé. Todo mundo toma os seus lugares em nome de Jesus. Porque senão eu vou descer daqui e vou puxar pela mão, embora não venha mais para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. João 5, aleluia. Graças a Deus. Quantos podem dizer graças a Deus? Aleluia. João 5, capítulo de número 5, Evangelho de João 5 e versículo de número 1. Quantos encontraram? Diz assim: todos encontraram? Glória a Deus. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas, doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente, aleluia, o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Quantos podem dizer um fortíssimo amém? Nós te glorificamos, Senhor Jesus. Nós te glorificamos. Eu vim aqui para te glorificar. Viemos aqui para te honrar, Senhor, e te honraremos. A ti prometemos toda honra e toda glória. Aleluia! Glória a Deus. Mas eu louvo a Deus por sua palavra, por seus ensinamentos e por tantas histórias tremendas que ficaram escritas para o nosso ensinamento, para a nossa edificação. E algumas coisas podemos perceber na palavra de Deus. E eu queria extrair um pequeno detalhe e queria que você prestasse bastante atenção na história desse homem que estava há 38 anos completamente debilitado, completamente imobilizado por uma enfermidade que fora gerada por uma vida de pecados. E aquele homem que estava deitado ali na beira daquele tanque, ele estava tão paralítico, ele estava tão inválido naquela situação, que ele não tinha condição de conseguir chegar naquelas águas. Todos os doentes daquele lugar chegavam primeiro do que ele. Ele nunca conseguia chegar. É tanto que 38 anos se passaram e aquele homem não conseguia. E aquilo virou um estado terrível. A vida daquele homem, o meio de vida, aquele homem esperar por aquela pequena oportunidade. A Bíblia diz em alguns originais gregos, né, que esse versículo 4 não existe, em outros originais existem. Dizem que a última frase do versículo de número 3, que diz: eles esperavam um movimento nas águas, não existe. E dizem também que o versículo 4 inteiro, dizem nas notas de rodapé, nos livros, dizem que esse versículo diz assim: de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Há
opiniões contrárias a respeito desse versículo, né? Mas está aqui. Foi da vontade do Espírito Santo que estivesse aqui. Se era uma cultura, se era apenas uma expectativa, uma esperança daquele povo, nós não sabemos. Se de fato descia um anjo e agitava as águas, nós não sabemos. Alguns acreditam que sim, outros que não. O que nós sabemos que de fato aquele homem estava esperando que aquelas águas fossem agitadas, porque na sequência do texto ele fala para Jesus: não dá tempo de eu chegar lá, não tem quem me ajude. E ele achava que a ajuda que Jesus daria para ele era uma ajuda braçal, de levantar ele, ficar com ele aqui, esperar que as águas fossem agitadas, e Jesus talvez jogaria, no pensamento daquele homem paralítico, jogaria ele nas águas. Eu quero dizer para você que em toda a Bíblia, né, principalmente em alguns textos do Novo Testamento, existem alguns termos, eles são muito usados nos evangelhos, principalmente no livro de Atos, que diz que quando Jesus chegava, um homem de Deus tocava, alguma coisa chegava, acontecia. São dois termos, rapidamente e imediatamente. A Bíblia está repleta desses termos. A Bíblia diz aqui no versículo de número, acho que é 8: então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. No versículo 9: imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Lá no livro de Atos, capítulo de número 3, se eu não me engano, que a Bíblia diz que quando Pedro ia entrando no templo, estava lá aquele aleijado sentado na porta chamada Formosa. Ele pediu a Pedro uma esmola, e Pedro disse: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. E disse: em nome de Jesus, seja curado. Tomou ele pela mão. A Bíblia diz que imediatamente o homem saltou e foi curado dos seus tornozelos. Nessa noite eu quero dizer para você, querido, que onde Deus está de fato, onde a presença dele é atraída, coisas podem acontecer rapidamente e imediatamente. Em nome de Jesus, diga rapidamente. Eu quero que você diga com fé, gera fé no coração. A Bíblia diz: crie, por isso falei. Creia agora. Creia agora, diga rapidamente. Diga imediatamente. Deus pode fazer rapidamente e imediatamente. Alguns estudiosos que estudaram, né, o termo Betesda, né, era conhecido também como Betsaida ou Betshá, alguma coisa assim. É um nome bem, não é grego, é hebraico ou aramaico, que são duas línguas, né, bem juntas, o hebraico e o aramaico. O hebraico veio do hebreu, e o aramaico do arameu, porque o hebreu, antes de ser hebreu, era arameu. Então essa palavra Betesda, de fato, ela significa lugar da misericórdia divina, ou numa tradução mais aprofundada, mais esmiuçada, é lugar de derramamento. Aleluia. Eu quero dizer para você que é incrível que isso aconteceu. Essa história começa no início do capítulo 5 do Evangelho de João. E se você pode perceber, no capítulo 4, um capítulo anterior a esse, Jesus estava sentado na beira de um poço em Sicá, chamado Poço de Jacó. E uma mulher samaritana vem a Jesus, e Jesus conversa com aquela mulher, e ele oferece o que para ela? Água. Diga água. Ele oferece água, e Jesus se apresenta para ela como dom de Deus, e oferece a ela a fonte de água viva. Jesus estava conversando com aquela mulher, e isso aconteceu. No capítulo 5, logo em seguida, Jesus vai a um lugar que se chama Betesda, lugar da misericórdia divina, ou lugar de derramamento. E Jesus vê um homem que estava moribundo, inválido, há 38 anos, esperando uma cura, e nada acontecia. E é incrível que Jesus vai até aquele homem e pergunta para ele, mesmo sabendo que aquele homem queria ser curado. Jesus sabia que aquele homem estava ali por causa de uma cura, e a Bíblia diz que Jesus ficou sabendo da história dele. Contaram para Jesus, com certeza, né? Não está explícito, mas está implícito. Com certeza, Jesus perguntou para as pessoas: e aquele homem ali, o que aconteceu com ele? Por que aquele homem está deitado ali? E alguns disseram: mestre, aquele homem está ali há 38
38 anos, ele está inválido e não consegue chegar nas águas. Jesus, sabendo de toda a cultura, sabendo do estado daquele homem, Jesus se dirige até aquele homem e pergunta para ele: você quer ser curado? Aquele homem estava no lugar chamado Betesda, lugar da misericórdia divina, o lugar de derramamento. E eu quero dizer para você que a fonte de água viva chega para ele e pergunta: você quer ser curado? E naquele momento que aquele homem responde que sim, Jesus diz: se levanta. Escute essa palavra: se levanta, pega a tua maca, vai embora porque você está curado. Jesus chega para ele e diz: se levanta. E a Bíblia diz que imediatamente aquele homem é curado. Eu quero dizer para você, amados, que às vezes muitos de nós temos esperado em Deus, temos orado, temos crido, para que Deus possa sarar nossas angústias, para que Deus possa tirar nossas agruras. E eu fico assim, amados, extasiado no meu espírito quando leio um texto como esse, que eu percebo o desejo de Deus, como Deus é atraído, como Deus se atrai pelos problemas humanos, como Deus é atraído pelo estado daqueles que estão caídos, pelo estado daqueles que estão arruinados, pelo estado daqueles que estão no fundo do poço, por aqueles que estão resumidos muitas vezes ao pó. E o próprio Deus se atrai, porque o que Deus deseja é um coração quebrantado e um espírito contrito. Nós nos enganamos muitas vezes quando queremos chamar a atenção de Deus com nossos sacrifícios, com os nossos holocaustos que usamos nos dias de hoje. Quando o próprio Davi escreveu num salmo que diz: não lhe agrada sacrifício, Deus não quer holocausto, Deus quer um coração contrito e um espírito quebrantado. Essas coisas Deus não rejeita. E aquele homem estava naquele lugar há 38 anos, com um coração contrito, esperando pelo mover de uma água que talvez fosse uma água falsa. Talvez o anjo não descesse ali, talvez fosse apenas uma cultura, alguma coisa, um mito. Talvez alguém entrou na água, foi curado pela fé. Não sabemos se de fato descia um anjo. Se o anjo descia, como diz na história que o anjo descia, se lavava no tanque, e quando o anjo saía, o primeiro que entrasse nas águas era curado. O anjo só curava uma pessoa. Eu quero dizer para você que naquele dia a própria água viva chegou para aquele homem e trouxe cura para aquele homem. Agora eu quero dizer para você, há um lugar em Deus que nós precisamos nos achegar até lá. E muitas vezes o lugar da misericórdia é lugar de derramamento. Nós esperamos por um derramamento do Espírito Santo, mas talvez o Espírito Santo espere por um derramamento de coração do seu povo, por um derramamento de suas necessidades. Quando você coloca tudo para fora, se derrama diante da presença de Deus e deixa tudo patente aos olhos daquele que vive, aos olhos daquele que reina. Nós somos obras das suas mãos. A Bíblia diz no Evangelho de João que Jesus é Deus da criação. A Bíblia diz em Hebreus que Jesus é Deus da criação. O nosso Senhor Jesus, que desceu nessa terra, Ele nos criou, Ele nos conhece pedaço por pedaço, detalhe por detalhe. Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe dos nossos desejos. Não há nada que o Senhor Jesus não saiba a respeito da sua vida, a respeito dos seus anseios. Ele conhece todas as coisas, sabe quando estamos, amados, em força, em vigor, sabe quando nós estamos caídos, abatidos, sabe quando as nossas forças estão sendo minadas, sabe quando precisamos de cura, sabe quando precisamos de alento, sabe quando precisamos de uma visitação divina. E eu quero dizer para você nessa noite: Betesda na tua vida, lugar de derramamento, derramados na presença de Deus, coração contrito, espírito quebrantado. O próprio Deus desce do trono e nos visita, aleluia. Quinta-feira nós estamos ministrando na Escola de Poder. O nosso culto de quinta foi totalmente mudado. Não fazemos mais louvores, é escola, é muita palavra, muito entendimento, muita profundidade. Quinta nós estávamos ministrando aqui, e algo que o Senhor colocou no meu coração, eu fiz uma pergunta: por que vocês acham
que Deus criou todo o universo pelo poder da sua palavra, todos os planetas, os gases, criou a terra, a estrutura da terra, tudo, desde a sua topografia, ao ecossistema, tudo Deus criou pelo poder da palavra, todos os animais, toda a relva, todos os peixes, criou pelo poder de sua palavra. Mas a Bíblia diz que Deus não disse que o homem veio a existir. Deus disse: haja luz, águas, haja terra, animais, mas ao homem não. A Bíblia diz que Deus, próprio Deus, diz: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E quando Deus desceu, Ele pegou da terra, daquele planeta que Deus criou, Ele colocou suas mãos na terra e fez um boneco, fez o corpo do ser humano. E a Bíblia diz que Ele soprou e Deus lhe deu alma vivente. E eu fiz uma pergunta aqui, quinta-feira: por que vocês acham que Deus desceu do trono? Porque Deus teve que tocar na terra, Deus teve que descer do trono. Lá do seu trono, Deus disse: haja luz e houve luz. Do seu trono, Deus disse: e haja animais, répteis, relva, frutas. Mas a Bíblia diz que Deus desceu do trono e Ele tocou na areia. Ele não disse que o homem veio existir. Poder para fazer isso Ele tinha. Não tenho dúvidas que Deus tinha todo o poder para dizer: e o homem passe a existir, o homem viria a existir. Mas Deus preferiu com as suas mãos fazer aquele bonequinho de areia, soprar o Espírito sobre ele. Sabe por quê? Porque a partir dali Deus estaria tendo o primeiro ato de intimidade com o ser humano, com a coroa da sua criação. E Deus também estava completando algo poderoso que estava no coração dele. Deus disse depois, posteriormente: não habitarei mais em templos feitos por mão humana. Deus estava cuidando, criando o seu próprio templo, a sua própria moradia. Deus nos escolheu para estarmos em intimidade, aleluia, estarmos juntos, unidos. Há um texto que me toca muito. Abra comigo, 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 6. 1 Coríntios 6:19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Aleluia. E que vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por um alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Mas deixa eu te dizer, volta aqui um pouquinho, versículo de número 17, 1 Coríntios 6:17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Quantos podem dizer amém? Precisamos estar derramados. Quando confessamos Jesus como Salvador, e este vem habitar em nossos corações por meio do Espírito Santo, nós estamos inseridos um no outro. O Espírito de Deus, ele mergulha no Espírito do homem, e o Espírito do homem mergulha no Espírito de Deus, e passamos a ser um só Espírito. Isso é aliança. Por isso Deus desceu e fez o homem com suas próprias mãos, porque Deus desejava ter uma íntima aproximação do ser humano. E eu quero dizer para você que quando Jesus sobe a Jerusalém, que ele chega naquele lugar, e a Bíblia diz que era perto da porta das ovelhas, e naquele lugar tinham muitas pessoas enfermas, e Jesus vai até aquele homem, procura ficar sabendo da situação daquele homem, oferece para aquele homem cura. Eu quero dizer para você que Deus se importa sim conosco, com o que temos, com o que somos, com o que precisamos, porque Deus gosta de proximidade. Precisamos estar próximo de Deus. E eu quero dizer para você que o reino de Deus, ele se manifesta devido à nossa comunhão, o nosso relacionamento com Deus. Uma das coisas que está sendo mais ensinada ao redor de todo mundo, pelos homens de Deus mais bem conceituados, daqueles que estão manifestando maior glória e poder de Deus, o que eles têm ensinado, a base dos seus ensinamentos é: Deus é Deus de relacionamento, Deus é Deus de intimidade, Deus é Deus de comunhão. E é uma das coisas que a igreja precisa entender, talvez a coisa mais difícil, que o povo de Deus hoje precisa aprender e não tem entendido, porque uma mentalidade humana, religiosa, tem tomado o lugar daquilo que deveria ser
uma comunhão. A mentalidade religiosa, a mentalidade humana, a liturgia, o trabalho está acima da comunhão, coisa que não é vontade de Deus. Trabalho está acima da comunhão. Deus nos chamou para intimidade. E eu quero dizer para você, querido, que nesses últimos dias Deus tem falado pela boca de muitos homens e mulheres de Deus que nós precisamos mudar o foco. O nosso foco, amados, não tem que ser mais nas coisas. O nosso foco não tem que ser mais em estrutura humana. O nosso foco tem que ser na estrutura espiritual. O que adianta nós estarmos lutando por aquilo que é material e não lutarmos pela presença de Deus, e não lutarmos por aquilo que é principal, que a presença de Deus esteja em nossas vidas? Nós precisamos mudar o foco. Deus tem usado homens e mulheres que estão profetizando que Deus deseja mudar as coisas no lugar em que vivemos. E eu quero dizer, se Deus vai avivar o Brasil, Ele quer começar na tua casa, quer começar na tua família. Ficamos tocados, emocionados quando vemos gravuras de pessoas rendidas ao Senhor, quando vemos vídeos de pessoas adorando ao Senhor. Mas eu quero dizer para você que Deus é Deus da família, e Ele deseja ver as nossas famílias unidas num só propósito. Betesda, lugar de misericórdia em nossa casa, em nossa família, lugar de derramamento. Eu quero dizer uma coisa para você: quando nossas casas, quando nossa família, quando nossos corações for um lugar de derramamento, quando nós aprendermos de todo o coração a nos derramarmos na presença do Senhor, então Deus nos visitará de uma forma extraordinária e sobrenatural. Nós não aprendemos ainda a ter tato, ter contato com o Senhor, e o que Deus deseja nos ensinar nessa geração é que o povo dele saia da margem da frieza, saia da capa da religiosidade, saia da liturgia do homem e possa conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Deus deseja ser buscado, Deus deseja ser amado, desejado com todas as forças. Eu quero dizer em nome do Senhor Jesus: problemas todos nós temos, necessidades todas as famílias têm. As famílias estão cheias de problemas, cheias de confusão, cheias de desgaste, enfermidades, vícios, problemas psicológicos, doenças e tantas outras coisas. E muitas vezes parece que aquilo que temos ouvido, aquilo que está sendo pregado por todos os lugares, parece que não tem força, parece que não é verdade, mas é verdade. A palavra de Deus é verdadeira. O que está acontecendo é que o povo de Deus não entendeu que o plano original de Deus, que foi feito no primeiro Adão, ainda não está se concretizando no segundo Adão, em Cristo Jesus. Nós não fomos chamados, amados, para vivermos uma fé de palavras. Nós somos chamados para vivermos uma fé bíblica. É uma fé de atitude, uma fé que tem obras, uma fé que tem ações correspondentes. Eu quero lhe dizer em nome do Senhor Jesus que o povo de Deus foi chamado para ação, porque quando nós aprendemos a nos derramar na presença do Senhor, o derramamento do Espírito Santo tão desejado acontecerá a partir daqui, a partir das nossas casas, em todos os lugares. Sabe por quê? Porque Deus deseja se manifestar, Deus deseja se revelar, Deus deseja, mas Deus não vai mudar os seus princípios. Deus não vai mudar os seus princípios. Deus não vai fazer sinal para essa geração se essa geração não amá-lo de todo o coração. Os fariseus, eles ficavam tentando Jesus e dizendo: dá-nos um sinal. Se tu és mesmo filho de Deus, se tu és mesmo o Messias, dá-nos um sinal. E Jesus disse para eles: ó geração incrédula e perversa, vocês não vão ter um sinal da minha parte. O sinal de vocês será o sinal de Jonas, será o sinal quando Jonas foi colocado na boca da baleia. O sinal de vocês será o sinal de Noé, que orou, pregou e no último momento as águas caíram. Deus não vai dar um sinal para essa geração. Deus não vai se manifestar poderosamente se nós não nos colocarmos de pé aos seus princípios. Aconteciam milagres porque estes amavam a Deus e eles não colocavam as suas vidas, o seu conforto, os seus sonhos acima dos planos de Deus. Não, eles honravam a Deus de todo o coração, e a vontade de Deus estava acima de todas as
as coisas, e eles buscavam a Deus com todas as forças. Era lugar onde Deus era atraído. E eu quero dizer para você, num lugar onde Deus é atraído, num lugar onde Deus é desejado, num lugar onde Deus é honrado, onde Deus é respeitado, onde Deus é obedecido, é lugar que imediatamente, de repente, rapidamente, coisas acontecem, porque não é a vontade de Deus que vivamos mais uma vida parada. Se tem água, é muito bom, porque onde tem água é uma fonte. Mas eu quero te dizer que a vontade de Deus é que uma fonte de água se transforme em rios. Sabe por quê? Porque Deus quer movimento. Movimenta essas águas na presença de Deus. Não seja uma fonte de água parada, seja uma fonte a fluir, aleluia, para a vida eterna, a cada dia. Se ainda acharmos que viver do jeito que estamos vivendo vai atrair a presença de Deus, nós estamos desejando, escolhendo continuar no mesmo caminho errado. Erro após erro, erro após erro. Se essa geração deseja ver um milagre, um sinal da parte de Deus, tem que haver em primeiro lugar uma consciência, seguida de uma decisão, aleluia, seguida de um propósito, de uma aliança. Um povo que se levante, amados, um povo que se levanta comprometido em ver e atrair a glória de Deus, será um povo perseguido? Com certeza. Será um povo criticado? Com certeza. Será um povo ridicularizado? Com certeza. Haverá briga nos lares, ciúme dos pais, ciúme do cônjuge, ciúme daquele outro que não está em Cristo, divisões. Mas eu quero te dizer uma coisa: é melhor andar na glória de Deus do que andar vazio. Amados, as promessas desse mundo só nos enganaram até agora, aleluia. A estrutura humana está sendo abalada, os governos estão sendo abalados, os céus estão sendo abalados, a natureza está sendo abalada. Só há um lugar de poder, só há um lugar de segurança. Esse lugar é aos pés do Senhor, aleluia. Eu digo nessa noite: Senhor, agita as águas, agita as águas. Eu não sei se Deus vai começar por uma fonte, se Deus vai começar por um rio, ou se Deus vai mandar chuva. Se Deus vai mandar chuva, mas eu quero que Deus agite as águas. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Deus ainda continua falando. Vocês estão ouvindo? Deixa eu te dizer uma coisa. Tem alguém ouvindo o som de uma tempestade se formando? Ventos, sopros espirituais. Eu quero dizer para você que vez por outra eu escuto um sopro de um vento sobrenatural. Às vezes eu estou no púlpito pregando, às vezes eu estou ajoelhado no meu lugar de oração, eu escuto o som de um vento sobrenatural e rapidamente eu sei que esse vento não é o vento natural, e a palavra de Deus me põe em movimento, aleluia, porque Deus deseja fazer coisas rapidamente, imediatamente, em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus, a unção te põe em movimento, aleluia. Senhor, manda chuvas, manda. Se os rios estão secos, não há pesca. Se os rios estão secos, não há peixes. Eu quero dizer para você: se os rios estão secos, não há vida ao derredor. Mas quando começa a chover, os rios transbordam, vem peixes, tem verde, tem vida. Deus manda chuvas. Fiquemos de pé em nome de Jesus.